Olá, meu nome é Carolina, sou formanda no curso de Biomedicina na FMU e hoje vim apresentar o meu TCC, que é sobre rejeição e transplante de fígado. O fígado é a maior víscera do corpo humano. Pesa cerca de 1,5 kg, representando de 2,5% a 4,5% da massa corporal total. É composto por hepatócitos, que são as células responsáveis pela produção da bile e metabolização das substâncias que o fígado regula. Células de Kupffer, que são as responsáveis pela fagocitose de substâncias, e células de Ito, que é uma reserva de lipídios. O fígado desempenha funções vitais para a homeostasia do organismo. O transplante hepático é o procedimento recomendado para pacientes com cirrose, insuficiência hepática fulminante e hepatocarcinoma. Para a definição dos pacientes qualificados para a realização do transplante, é utilizado o critério de Milão, que é um padrão com algumas especificações como: o paciente precisa ter um nódulo único de 5 centímetros ou até 3 nódulos de 3 centímetros. Quando chegou ao Brasil, foram feitas modificações, como não considerar nódulos menores que 2%, sendo assim, foi modificado e adotado exclusivamente no Brasil, com o nome de critério Milão Brasil. A primeira descrição científica documentada do transplante foi em 1955 por Welch, e em 1958 Francis Moore descreveu a técnica em cães. O primeiro transplante foi realizado em 1963 por Starrs e sua equipe. Foi realizado em um menino de 3 anos de idade com atrosia biliar. O paciente morreu no intraoperatório por problemas de coagulação e hemorragia. Em 1967, começaram a usar o soro antilinfocitário, e Starrs realizou uma série de transplantes na Universidade de Colorado, mas a taxa de mortalidade ainda estava bem alta, em torno de 70%. As complicações mais comuns eram a infecciosa e rejeição crônica. As rejeições do transplante podem ser classificadas em hiperagudas, que ocorrem pouco tempo após o transplante. Os responsáveis são os anticorpos já existentes no receptor. É muito comum rejeição por sistema ABO, se o doador A ou B é transplantado para receptor O, que já possui antígenos A e B na sua corrente sanguínea, por exemplo. As agudas são mediadas por linfócitos T. Pode ser por TCD8, que causará lise direta às células do enxerto pela sua ação citotóxica, ou por TCD4, que irá produzir citocinas para iniciar o processo de inflamação para lesionar o enxerto. E as crônicas, que é quando os macrófagos produzem citocinas que lesionam um tecido do enxerto. É um processo inespecífico, então é difícil identificar por que isso ocorre. A doença do enxerto versus hospedeiro é um problema fatal que acontece em cerca de 1% dos casos. É causada por linfócitos T e pode ter ação tanto citotóxica, mediada por linfócito TCD8, ou pela ação dos TCD4, que vai sinalizar e ativar outras células. Os linfócitos T reguladores, que é uma diferenciação dos auxiliares dos TCD4, serão úteis na manutenção dos mecanismos de autotolerância e regulação da resposta imune, tanto induzir a rejeição quanto regular o processo do transplante. E as células estromais mesenquimiais, que são as células tronco precursoras encontradas na medula óssea, também podem suprimir a resposta imune e diminuir a secreção de várias ocitocinas depois do transplante, o que pode melhorar o pós-operatório. Outro tipo de complicação é a trombose precoce da artéria hepática, onde o coágulo sanguíneo é formado impedindo o fluxo de sangue e causa dor e inchaço na região. Acontece até um mês após o transplante, mas pode ser classificado como tardia se ocorrer após esse período. A incidência é entre 1,2% e 6% e pode apresentar necrose fulminante do fígado, falha do enxerto, sepse e abscessos. Em 2005, foi realizado um levantamento de dados do ano de 1988. Pegaram os transplantes realizados naquele ano, que foram 914, no Hospital Royal Free Hospital, em Londres, e foi constatado que 65 pacientes desenvolveram trombose da artéria hepática. E desses 65, 43, que representa 4,7% do total, apresentaram durante o primeiro mês. Então, o diagnóstico foi a trombose precoce. O transplante hepático apresenta um desenvolvimento do número de transplantes bem significativo nos últimos anos, e a grande maioria é feita gratuitamente através do Sistema Único de Saúde, o SUS. A maioria dos transplantes é feita a partir de doadores mortos,
Isso mostra a importância da informação e da conscientização da população sobre se declarar doador de órgãos durante a vida. Segundo a Associação Brasileira de Transplantes, a ABTO, em 2018 foram realizados 2.182 transplantes, quando a necessidade era de 5.192. E, segundo a ABTO também, em 2017 o Brasil foi o segundo país em número absoluto de transplantes hepáticos. Ficou somente atrás dos Estados Unidos. Para realizar o trabalho, foi feito um levantamento bibliográfico nas plataformas Medline, PubMed e Cielo, e alguns livros sobre imunologia dos transplantes também. O tempo de seleção foi de 15 anos, então de 2005 até o ano atual, 2020. E aqui tem algumas palavras-chave que eu usei durante a pesquisa. Dentro das funções do fígado, a conjugação da bilirrubina é uma das mais importantes que ele é responsável. A bilirrubina não conjugada ou indireta é produzida durante o processo de eliminação de hemácias envelhecidas após o seu ciclo, que dura em média 120 dias. A hemácia é fagocitada no retículo histiocitário do baço, que é um sistema constituído por células capazes de fagocitar e também mediar a formação de células sanguíneas e leucócitos. Quando a hemácia é fagocitada, ela libera a hemoglobina, que sofre a desassociação do grupo M com a globina, e o grupo M sofre a desassociação de ferro com a protoporfirina. Depois disso, o ferro é reciclado e a protoporfirina é clivada e convertida em biliverdina, que sofrerá a ação da enzima bilivertina redutase e, por fim, convertida em bilirrubina indireta. A bilirrubina indireta é insolúvel em água, então ela se liga à albumina para ser transportada no plasma e ir até o fígado pela circulação esplênica. Por esse motivo, a bilirrubina indireta não é liberada na urina, porque a albumina é uma proteína grande, ela não passa nos glomérulos se não houver lesão. Então, a bilirrubina é captada por hepatócitos e é liberada da albumina. Através da ação de moléculas de ácido glicurônico, ela será conjugada e se tornará mais hidrossolúvel e polar. Após isso, será transportada até o duodeno, através da excreção da bile, e será convertida em urobilinogênio. Depois em estercobilina e urobilina. A estercobilina é eliminada nas fezes e a urobilina é reabsorvida e cai na corrente sanguínea para ser excretada na urina. Outra função importante que o fígado desempenha é o metabolismo de nutrientes. Na glicose, ele atua como um regulador. Quando os níveis de glicose estão altos, o fígado sintetiza glicogênio, e quando estão baixos, ele utiliza a reserva que ele sintetizou, pela glicogenólise. Para a metabolização de lipídios, o fígado age na síntese e secreção de lipoproteínas, que são remanescentes dos lipídios absorvidos. Essas moléculas são as principais fontes de colesterol e triglicérides disponíveis para outros tecidos. Também é responsável pela formação de corpos cetônicos. E, no metabolismo de proteínas, ele é responsável por transformar a amônia, que são liberados quando os aminoácidos são desaminados, em ureia. A amônia é um composto tóxico que não é metabolizado pela maioria dos tecidos. Os transplantes podem ser classificados em 4 tipos. Os autólogos, que são os enxertos transplantados de um indivíduo para o mesmo indivíduo. Os singênicos, que são entre indivíduos geneticamente idênticos, como gêmeos univitelinos. Os xenogênicos, que são entre espécies diferentes e apresentam alto índice de rejeição. E, por fim, os alogênicos, que são os enxertos transplantados entre indivíduos geneticamente diferentes, mas da mesma espécie, que é o tipo de transplante mais realizado. O sistema imunológico é dividido entre a imunidade inata e adaptativa. A imunidade inata é a primeira linha de defesa, tem uma resposta rápida, mas possui uma especificidade limitada. Ela é formada por barreiras físicas, que são as epiteliais, e químicas, proteínas do sistema complemento, citocinas mediadoras da inflamação, elementos capazes de fagocitar, que são os neutrófilos e macrófagos, e células dendríticas e natural killer. E a imunidade adaptativa, que possui especificidade e é capaz de memorizar para responder exposições repetidas do mesmo microrganismo. É composta por linfócitos B, que tem como resposta imunológica a produção de anticorpos contra os antígenos e é importante na imunidade humoral do organismo, e linfócitos T, que se diferenciam e geram respostas tanto citotóxicas quanto auxiliares. A
resposta do sistema imunológico contra os transplantes é realizada por sistema adaptativo e é feita tanto de forma celular quanto humoral. Ocorre por células que infiltram o enxerto e levam à lesão tecidual. A resposta celular é mediada por linfócitos T e pode ser levada até ele de duas formas. A forma direta é quando as moléculas halogênicas, então as moléculas que estão no tecido transplantado de forma intacta, através da APC do próprio doador, é apresentada ao linfócito T, e esse irá reconhecer e iniciar a resposta. E a forma indireta, as moléculas halogênicas são fagocitadas por APC do receptor e pode ser apresentado por MHC1, que gerará a resposta por TCD8, citotóxica, ou MHC2, que gerará a resposta TCD4, auxiliares. A resposta humoral é realizada através de anticorpos e através de linfócitos B, e pode acontecer de duas formas. Quando já existem anticorpos pré-formados na circulação sanguínea do receptor, que possuem especificidade para os antígenos expressos na superfície do enxerto, e é ativada a cascata de coagulação, sistema complemento, levando a trombose e, consequentemente, necrose do tecido. Ou quando os linfócitos reconhecem as moléculas presentes por via indireta, processam e apresentam aos linfócitos T auxiliares dependentes de anticorpos. A histocompatibilidade é muito importante na realização de um transplante. É através do complexo principal de histocompatibilidade, o MHC, que as células conseguem reconhecerem o que é próprio ou não próprio. As APCs levam uma porção do antígeno que possui a competência de gerar resposta imune, que é chamada de epítopo, e também é capaz de se ligar aos receptores celulares, para que o linfócito T possa reconhecer e responder. Os genes que codificam o MHC são encontrados no braço curto do cromossomo 6 e são conhecidos como HLA, antígenos leucocitários humanos. O MHC tem 3 classes e é diferenciado conforme o local e a função. O MHC de classe 1 está localizado na parte mais telomérica do cromossomo, na extremidade. Tem como principal função a apresentação dos peptídeos aos linfócitos TCD8 para ação citotóxica. Estão presentes na superfície de todas as células nucleadas do organismo e possuem um papel importante na rejeição dos tecidos. O MHC de classe 2 está localizado na parte centromérica do cromossomo. É apresentado ao TCD4 e é expresso na superfície das células apresentadoras de antígenos, que são os macrófagos, células dendríticas e linfócitos B. E o MHC de classe 3 está localizado entre o 1 e o 2 e contém os genes que são responsáveis por mecanismos do sistema complemento, como formação de imunocomplexos, citotoxicidade e fagocitose. Para que o transplante seja realizado de forma efetiva, é necessário prevenir o ataque de células de defesa contra o enxerto doador, principalmente a ação dos linfócitos T. Para isso, o receptor é tratado com fármacos imunossupressores. As drogas usadas para a redução da resposta imune são inespecíficas, então acaba que o receptor fica vulnerável a infecções e neoplasias, e será necessário reimunizar o receptor para isso. É proposto a revacinação de algumas doenças infecciosas. Os testes laboratoriais, como identificar os alelos do MHC do receptor e do doador, tipagem sanguínea e detectar anticorpos pré-formados do receptor contra os antígenos do doador, são de extrema importância para minimizar as diferenças entre o doador e o receptor e diminuir o risco de rejeição. Os métodos dos fármacos utilizados são diferenciados de acordo com suas características estruturais, local de ação e sua ação. Os inibidores de calcineurina impedem a produção de IL-2 pelos linfócitos TCD4, que são responsáveis por estimular a resposta imune mediada por TCD8, NK e linfócitos B. Os antimetabólitos são usados para inibir a proliferação das células linfocitárias durante sua maturação. São usadas com outros fármacos e são conhecidas como agentes proliferativos também. Os glicocorticoides bloqueiam a transcrição de genes responsáveis pela produção de citoquinas, que são usadas para mediar e regular a resposta inflamatória e imunológica. Possui ação anti-inflamatória, reduzindo a ação dos macrófagos no sítio de inflamação. E a imunossupressão mediada por anticorpos. Os anticorpos policlonais, que possuem a capacidade de reconhecer vários epítopos em um antígeno, pode ter ação contra o timócito ou pela depleção de linfócitos T.
E os monoclonais, que só conseguem conhecer um tipo de epítopo do antígeno, age inibindo o receptor dos linfócitos T, através de ligação e bloqueio. E ainda existem mecanismos para induzir a tolerância específica aos alenxertos do doador. O quimerismo hematopoético consiste em transfundir sangue do doador ao receptor com o objetivo de criar outra população genética para que o enxerto dure mais, porém foi alcançado em um pequeno número de transplantados. Há estudos sobre a geração de células T reguladoras do doador no receptor através da transferência de um para o outro, a fim de diminuir a chance de ocorrer enxerto versus hospedeiro. E ainda bloquear o estímulo coestimulatório para reprimir a ação do linfócito T. Porém, essa técnica não produz tolerância a longo prazo. Os pacientes devem ser mantidos na terapia. Diante disso, é notória a importância da testagem e diagnóstico laboratorial do doador e do receptor, com o objetivo de diminuir a chance de rejeição do enxerto. Durante os anos, a medicina foi descobrindo e desenvolvendo ferramentas a fim de melhorar a saúde dos transplantados para que não haja problemas, tanto ao realizar a cirurgia quanto melhorar o pós-transplante, como a melhora de imunossupressores para que as células imunológicas não possam gerar resposta imune e induzir a rejeição. Isso reflete no aumento de transplantes bem-sucedidos com o passar do tempo. Então é isso, eu espero que eu possa ter passado de forma clara o que eu estudei e que eu reuni de informação. Agradeço ao meu orientador, professor Messias, e agradeço a todos que assistiram até aqui.